1 Samuel 1. Samuel estava diante do Senhor, estava vivendo em Siló, no templo, na casa de um sacerdote chamado Eli. E a Bíblia diz em 1 Samuel 1, que naquele tempo eram raras as visões e poucas as palavras. A arca de Deus estava lá, ou seja, a presença de Deus estava no contexto. Mesmo assim, eles não tinham visão e não tinham palavra. A presença de Deus estava lá e eles estavam sem visão e sem palavra. Bem, os filhos, capítulo 2, 1 Samuel 2, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. No versículo 11. E a Bíblia diz que Eli honrava mais seus filhos do que a Deus, pelo que não corrigia seus filhos. Eles tinham a presença de Deus, mas eles admitiam o pecado, conviver com o lugar da presença. Eles tinham a presença de Deus, mas eles admitiam viver em pecado, porque a presença estava ali, mas não fazia nada. Como não saía raio de dentro daquela arca, eles achavam que estava tudo bem, eles não percebiam que a convivência do pecado com o que é santo fazia com que eles não tivessem visão e não tivessem revelação da palavra de Deus. Parecia que ia tudo bem. Continua, capítulo 3. Vai crescendo Samuel e a mãe dele leva as roupas e fica bonitinho. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. A arca do Senhor é perdida. Eles vão para uma batalha e a arca do Senhor é perdida. E um dia eles chegam para contar notícia para Eli que morreram seus 2 filhos, Ófine e Finéias, na batalha contra os filisteus. A sua nora dá luz a um filho chamado Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Os próximos 2 capítulos ou 3, a arca que representa o quê? Diga, a presença de Deus. A arca da presença de Deus fica entre os filisteus. E lá entre os filisteus, aqueles filisteus começam a sofrer grande dano, onde a presença de Deus está e não tem a intenção de andar em vida em santidade, onde a presença de Deus está, mas eu não me rendo a ela. É melhor estar longe da presença de Deus do que na presença de Deus, se eu sou um inimigo de Deus. Tem um lugar pior que o inferno? Tem. A presença de Deus quando você é um inimigo dele. Porque a Bíblia diz que eles não vão querer sair do inferno para chegar na presença de Deus e reconhecer que tinha tudo à sua disposição e você negou dobrar-se perante ele na época da graça. Então o que acontece? Acontece muito dano com os filisteus. Eles têm tumores, úlceras, eles colocam a arca do Senhor, a presença de Deus, no templo de Dagon. Primeira vez ele cai, Dagon, eles chegam de manhã, Dagon está caído. Segunda vez ele está caído. Na terceira vez ele está com a cabeça quebrada, os braços quebrados, as pernas quebradas. E continua. Os filisteus falam, o que nós vamos fazer para cessar a praga no nosso meio? Eles pegam aquela arca, colocam numa carroça. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu estou falando, pedir licença para os irmãos para falar para aqueles que já conhecem um pouquinho mais a história. Então eles colocam essa arca e a arca sai e vai voltando para Israel. E ela volta e chega num lugar chamado Bet-Semes. E alguns homens, 70 homens, vão e olham para dentro da arca, e aqueles 70 homens morrem, porque eles não estão acostumados a reverenciar a presença do Senhor. Eu vou encurtar a história. Essa arca chega na casa de um homem chamado Aminadab. Eu vou pular com você para Crônicas 13, que diz assim: Davi decidiu trazer de volta a si a arca do Senhor, porque disse, no tempo de Saul, não nos valemos dela. E agora eu vou para 2 Samuel 16, em 2 Samuel 16, não, 2 Samuel 6, Davi está trazendo de volta a arca, e ele coloca a arca, sai da casa, lembra que tinha ficado na casa de um cara chamado Bet-Semes? A arca sai da casa desse homem, trazida por Davi, num carro de bois, e ela vem para Jerusalém, dá mais ou menos uns 16 quilômetros. No meio desse caminho, os bois tropeçam, e os filhos de Aminadab
o Zá e Aiô, vão salvar a arca, que os bois tropeçaram, colocam a mão na arca e eles morrem. E Davi fica apavorado e põe a arca na casa de um estrangeiro, um geteu, chamado Obed. E a arca fica 3 meses na casa de Obed, e a Bíblia diz, pelo que o Senhor o abençoou, e a tudo quanto ele possuía. O quê? A arca de Deus deu problema na casa de Eli. Eli perdeu os filhos, deu problema para os filisteus ganharam úlceras e problemas, quebrou o Deus dos filisteus, matou os homens de Bet-Semes, depois ficou na casa de Obed-Edom por mais de 70 anos, acabou que Obed-Edom perdeu os filhos, aí fica na casa de um geteu lá, o Obed, e ele é abençoado em tudo quanto ele tem. Então, Davi entendeu, não basta ter a presença, tem um jeito de lidar com a presença. A presença de Deus exige o lugar certo. A presença de Deus só tem um lugar que pode estar na minha vida, chama o primeiro lugar. Diga comigo, o primeiro lugar. Não tem outro lugar que possa suportar a presença de Deus na sua vida. Não ouse tentar levar uma vida de crente e dizer que você vive pela presença de Deus. Se Deus não faz parte do seu dia,